Eu estava vendo um vídeo sobre o engasgo de uma criança, que eu não sei se é simulação, foi muito bem feito o vídeo, mas parece ser uma simulação, porque ali tem, a pessoa traz um equipamento portátil, que ele tem uma espécie de máscara hipócrita, né? E ele serve para desengasgar a vítima. E algumas pessoas já dizem que já tiveram contato com esse aparelho nos hospitais. É um aparelho portátil para desengasgar. O problema é que no Brasil parece que não tem isso, e mesmo que tenha esse aparelho, ele tem que estar no local na hora que for necessário para o uso, né? Até porque até você achar um equipamento desse dentro da sua casa, tinha que ser uma coisa muito comum e ficar num lugar específico para que se fosse rapidamente encontrado, tá? Muita gente explica vídeos sobre engasgo, mas não explica o que acontece quando a vítima não desengasga. E é importante saber que a vítima passa de um protocolo de engasgo para um protocolo de parada cardiorrespiratória, onde serão necessárias as compressões torácicas, né? A reanimação cardiopulmonar. Então, só que eu tenho alguns pensamentos sobre isso. Se a gente vai fazer a reanimação com o objetivo, né, de oxigenar as células, levar sangue com oxigênio para os órgãos, né, para que os tecidos não morram, o que, que vai adiantar se essa criança, se essa pessoa engasgada voltar, né, daquela parada cardiorrespiratória, se ela continua engasgada, tá? O objeto continua. Então é isso que a gente precisa entender, né? Quais os procedimentos poderiam ser adotados? Nós temos a manobra de tapotagem, que é utilizada em criança, né? Aqueles tapinhas nas costas, e agora também já estão usando em adulto. Eu acho que existem diversos tipos de engasgo, tá? Você tem o objeto, o engasgo por corpo estranho, né? Você tem engasgo por catarro espesso, grosso, né? Inclusive, antes de eu ser bombeiro civil, uma sobrinha minha engasgou, eu não sabia o que fazer, e eu assoprei nariz e boca e consegui socorrer, né? A criança já estava ficando já com o rosto escuro, né? Ficando roxo, e possivelmente ia entrar em parada cardiorrespiratória. E ali, quando soprei, a criança voltou a recobrar. Ele chorou, né? Você percebe que a criança ela retomou a respiração. Hoje em dia, se fosse fazer dessa forma, eu seguraria, fecharia o nariz e assopraria só a boca. Eu, na verdade, assoprei e suguei, né? Soprava e sugava. Porque hoje em dia, como bombeiro civil, eu analiso que é, sem você não tiver um equipamento, né, um ambu, alguma coisa para fazer uma ventilação, para esse tipo de engasgo de catarro, seria um pouco difícil desengasgar com qualquer tipo de manobra, tá? Seria um pouco difícil. Quando a criança está com aquele catarro ressecado e acaba ficando engasgado com aquilo. Então, talvez o meu procedimento, avaliando a situação, possa ser foco de estudo, né? Um estudo mais aprofundado nessa questão. E no caso de uma criança que está engasgada, um objeto, uma bola de gude, uma moeda, alguma coisa que obstruiu, né? Tem um caso de um amigo que até faleceu, que ele engasgou com a leite moça. Ele foi botar leite moça na boca, né? E aquela leite moça que fica na geladeira, ela fica espessa. E aí derramou muito e fechou, né, a garganta. E eu não conseguia, a pessoa não conseguia respirar. Então você tem vários tipos de engasgo que têm que ser estudado separadamente, né, por essas questões. No caso dessa criança, seria muito bom antes de qualquer procedimento ali que você não está conseguindo fazer o desengasgo, a criança meio desmaiada, você não vai conseguir fazer manobra de Heimlich, você não vai conseguir fazer muita coisa. Então você verificar o que está obstruindo a garganta. A vítima já está em engasgo total, né? Então a retirada desse objeto seria de crucial, seria a coisa mais importante a ser feita naquele momento. Só que a gente precisa descobrir outras posições do corpo de uma pessoa
que consiga fazer essa desobstrução, né? Você já tem uma que tira objetos que entram pelo nariz, né? Quando a criança bota bola de gude, essas coisas no nariz, já tem forma para tirar. E a gente precisa descobrir outras manobras. A gente não pode ficar travado somente no conhecimento que a gente tem, porque pode existir outras formas que a gente não imagina. Porque há um conformismo, né? A pessoa engasgou, tu faz isso. Mas precisa se ter um estudo que possa se descobrir outras formas, muitas vezes mais eficientes, né? E no caso aqui, como eu falei, uma reanimação cardiorrespiratória não vai vai trazer a pessoa de volta e a pessoa vai estar engasgada. Como é que vai ser isso? Então a gente não precisa questionar esse tipo de procedimento. Outra coisa, os tapinhas nas costas, né? Numa situação dessa poderia funcionar. Talvez naquele tapa poderia fazer com que o objeto, né, viesse a sair. Ou também um relaxamento do corpo, né? A pessoa está totalmente relaxada, pode talvez tirar a rigidez da área onde está engasgo e aquilo sair com facilidade. Tentar pincelar, né, com o dedo, com o dedo mindinho ali, tentar retirar o objeto. Porque, tipo assim, você vai deitar a vítima no chão para fazer a reanimação e a vítima continua engasgada. Isso daí que o protocolo fica travado, né? Você vai logo chamar o socorro e tal, mas como é que vai ser? Quando o socorro chegar, a vítima ainda vai estar com aquele objeto obstruindo a via aérea. Só que aí o socorro especializado tem outros recursos, né? Tem outros recursos, né? Pode entubar, pode fazer algumas coisas que uma pessoa que está socorrendo ali sem recurso nenhum nem tem capacidade para fazer, nem pode fazer. Então, isso daqui tem que ser mais estudado, os especialistas têm que se debruçar sobre essa matéria e falar muito sobre isso, né? Eu até falei na questão da traqueostomia, as crianças traqueostomizadas, quando elas saem os pais saem com essa criança do hospital, ela tem ali a cânula zero, né, que não pode ser retirada. Usava-se um velcro rasga-rasga, né, aquele estilo rasga-rasga, e aquilo ali, ou rasga-rasga ou lycra, é de fácil retirada. E quando a criança tira aquela tráqueo, o espaço que ficou, ele acaba fechando. Eu sei disso porque meu filho teve traqueostomia. Então eu aprendi o procedimento. Então, e passei por problemas sérios por conta desse desconhecimento. Porque a tráqueo, você bota ela de lado e entra com ela e gira como se fosse uma chave e aí ela encaixa, né? O bombeiro civil, ele não pode fazer procedimento invasivo. Mas imagina você se deparar com a cena de uma criança que arrancou a traqueostomia. Eu não estou falando de fazer traqueostomia em ninguém. Pelo amor de Deus, isso não existe. Eu estou falando de uma criança que é traqueostomizada, com a cânula zero, e que se ela ficar muito tempo sem essa tráqueo, que ela retirou, porque você tem a cânula interna e você tem a externa que entra, que é a que você tira para fazer a limpeza, com cotonete, né? A interna acontece da criança brincando, puxar e tirar. E às vezes os pais ficam paralisados e não conseguem colocar, né? Eu saberia colocar, mas você também tem um tempo para colocar, porque a carne vai fechando, né? Então, tipo assim, no meu caso, eu vendo o fator vida é sempre mais importante na profissão do bombeiro civil. Então, eu saberia o que fazer, né? A forma como seria colocada essa tráqueo, porque eu tenho experiência. Por mais que não se possa fazer um procedimento invasivo, é uma coisa que salvaria uma vida. Então, também precisaria ser estudado essa questão, né? Porque você não está fazendo o furo da tráqueo. A tráqueo já existe, o buraco já existe. Se você entender o funcionamento, é o que vai fazer a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa, né? E isso é muito importante, porque o bombeiro militar, se eu não me engano, ele sabe fazer esse procedimento de recolocação. Também não tenho certeza. Mas é outro assunto que temos que nos debruçar. No caso dos adultos que usam traqueostomia, você tem dois tipos de situação.
O adulto, quando ele usa a traqueostomia por conta de algum problema, acidente, um problema geralmente ligado a cigarro, né, problema de saúde, geralmente quem usa a traqueostomia adulto é porque o próprio organismo dela é inimigo, né? Ele fecha o buraco também. Lógico que não deve ser no mesmo tempo que uma criança que está com a tráqueo zero, né? A tráqueo de adulto já é a cânula já mais grossa, né? Então maior. Então você tem os adultos que usam essa tráqueo porque o seu organismo ele fecha. E você tem aquelas pessoas que tem um buraquinho, né? Com um paninho, porque o organismo dela se adaptou com aquele espaço. Então ela não precisa usar a cânula, né? Então a situação de quem tem o buraquinho com paninho é melhor do que a pessoa que está com a cânula. Porque a cânula tem que ser limpa, né? Tem que ser aspirada, tem que ser uma série de coisas. Você tem o aspirador, né? Um equipamento que faz aspiração que tem o portátil e tem também nos hospitais. Então, todos esses assuntos a gente precisa analisar, né? Que existem condutas, existem procedimentos, existem inovações, podem existir outros conceitos que a gente precisa estudar para poder dar um suporte melhor, né? Muito melhor para as pessoas.